Oi, gente, vim responder a pergunta da minha amiga e geriatra maravilhosa Isadora sobre o risco de desenvolvimento de quadros demenciais em pacientes com transtornos mentais. É comprovado mesmo que a maioria dos transtornos mentais funciona sim como fator de risco para o desenvolvimento dos mais variados quadros de demência. Os quadros psicóticos, tipo esquizofrenia, são os que têm um aumento de risco mais significativo, chega até a ser 6 vezes maior esse risco. Mas esse aumento de risco também acontece para depressão e ansiedade. Não é tão intenso quanto para a esquizofrenia, por exemplo, bipolar tipo 1, mas chega a ser mais ou menos 3 vezes maior. E por que será, que a gente tem esse aumento de risco tão significativo de quadros demenciais em pessoas com adoecimento mental? Provavelmente a gente tem mais de uma explicação para isso. Existe sim o risco do próprio adoecimento. Um cérebro deprimido ou um cérebro muito ansioso, um cérebro em crise psicótica, ele é um cérebro em sofrimento. Ele está passando por uma coisa que a gente chama estresse oxidativo. É mais ou menos assim, todos os processos químicos dele são cheios de reagentes tóxicos que acabam gerando morte de neurônios. Parece uma coisa meio terrorista, mas é assim mesmo. E por isso mesmo, uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir os quadros demenciais é tratar adequadamente os transtornos mentais, prevenindo novas crises deles, diminuindo a sintomatologia. Isso pode sim ajudar a diminuir esse estresse. Mas tem um outro jeito que os transtornos mentais podem influenciar o desenvolvimento de quadros demenciais, que é através da influência deles nos outros fatores de risco. Deixa eu explicar. Todas as doenças metabólicas, pressão alta, diabetes, colesterol, tudo isso é fator de risco para a demência. Uma pessoa, por exemplo, deprimida, ela vai ter muito mais dificuldade de cuidar da própria saúde, de se alimentar bem, de fazer atividade física, de tomar os remédios direitinho do diabetes, do colesterol, enfim. Esse autocuidado vai ficar prejudicado. Outro fator de risco importante para a demência é o isolamento social e a baixa escolaridade. E se você for pensar, uma pessoa com adoecimento mental grave não tratado, ela pode acabar sim ficando mais isolada, ela pode acabar ficando aquém do potencial dela em termos acadêmicos e isso funcionar como um fator de risco adicional. E outro tipo de adoecimento mental muito correlacionado com o quadro demencial é a dependência química, inclusive o alcoolismo, que realmente gera atrofia cortical séria, mesmo o uso em baixas doses, a gente está descobrindo isso, tem uma correlação com essa atrofia cortical e com maior risco de desenvolvimento de quadros demenciais, e é muito comum o adoecimento mental vir num combo, Assim, a gente vem com diferentes adoecimentos juntos e a dependência química vem nesse bolo aí. Por último, vamos pincelar aqui em relação a alguns transtornos específicos que eu falo muito aqui na página, Uma paciente minha me perguntou, e o borderline, ele também aumenta esse risco? Isso é um pouquinho mais complexo. Estudos mais consistentes dessa correlação específica do borderline eu não cheguei a encontrar. Ao mesmo tempo, o mais comum é o transtorno de personalidade borderline iniciar no início aí da vida adulta e ir melhorando com o tempo. Se você for pensar numa pessoa que passou a vida inteira com esse padrão de personalidade, é um quadro sim mais grave e é um quadro que talvez tenha outros fatores de risco junto. Pode ser o desenvolvimento de outras comorbidades como fator de risco para o borderline grave e o desenvolvimento de outras comorbidades por causa do borderline, entendeu? Em relação ao TDAH, algumas características, sintomas do TDAH meio que imita aí alguns aspectos da demência, Então, às vezes é um pouco difícil descobrir o que é fator de risco e o que é essa coincidência de sintomas. Porém, a gente já sabe que as pessoas com TDAH comem pior, são mais sedentárias, cuidam menos da saúde, então tem que ficar de olho do mesmo jeito.